capítulo 8. Nós vamos ler a última sessão, Romanos capítulo 8, verso 31 ao final. Romanos capítulo 8, versos 31 até o verso 39. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos à presença de Deus em oração. Mais uma vez, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso, quando temos o privilégio, mais uma vez, de abrirmos a Tua palavra, a fim de ouvirmos a Tua poderosa voz, nós clamamos ao Senhor que fale conosco poderosamente e que traga conforto e salvação diante daqueles que estão assentados para ouvir a Tua voz. E o Senhor mesmo seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente a vida cristã, irmãos, ela é feita de grandes desafios, por natureza de grandes desafios. E esses desafios, eles normalmente nós tratamos com eles na perspectiva das perdas, o que nós perdemos nessa vida por causa até mesmo do Evangelho. Por exemplo, nós perdemos amigos, nós perdemos familiares, outros perderam emprego, outros perderam bens. E certamente seguir o Evangelho de Cristo, por natureza, ele nos leva a esse profundo desafio. Como nós lidamos com as nossas crises e com as perdas dessa vida. Por isso, o apóstolo Paulo, com tanta clareza, ele começa a carta aos Romanos dizendo onde nós estávamos. Estávamos mortos. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus, como um juiz, sentenciou os gentios e os judeus à condenação, porque todos são pecadores e todos estão destituídos da glória de Deus. Então Paulo diz, ora, nós podíamos ter até benefícios nessa terra, mas nós tínhamos Deus por inimigo. Nós podíamos ter amigos, mas nós tínhamos Deus por inimigo. Nós podíamos ter prazer, mas tínhamos Deus por inimigo. Nós podíamos ter satisfação em algum momento da nossa vida, mas Deus era o nosso inimigo. E esse é o maior problema do homem. Ter Deus como seu inimigo. Dessa maneira, imagina você dizer o seguinte, eu sou amigo
do presidente da República. Quem há de vir contra mim? Será que eu posso declarar isso? Ora, eu tenho posses, quem pode vir contra mim? Apresente-se os meus inimigos. Nunca um homem nessa terra, nunca o que você tem, nunca uma amizade, nunca um relacionamento, nunca um poder nessa vida vai te garantir livramento de todos os teus inimigos. Não há como fugir disso. E essa é uma linguagem bíblica tão clara que, por exemplo, lá no Antigo Testamento se usava a seguinte expressão, né? Na verdade é uma ideia bem mais abrangente, mas diz o seguinte lá no Antigo Testamento: se você temer aos deuses dos povos, ninguém te livrará no dia do juízo. Está lá em Reis isso. Mas aí o mesmo texto diz na sequência: mas se você temer a Deus, Deus te livrará de todos os teus inimigos. Se você teme aos deuses desse mundo, você tem Deus por seu inimigo. E a pergunta é: quem te livrará de Deus? Perceba que no texto a resposta é crucial. A resposta é simples. Quem tentará a acusação? Deus é quem me justifica. Quem me acusará? Quem poderá me fazer mal? Aí é Deus. É Deus. É Deus quem me socorre. O que Paulo está dizendo é: eu tenho Deus por meu escudo. Porque antes eu estava morto. E o que eu tinha era o juízo de Deus sobre mim. E a certeza da eternidade de inferno. Mas agora o Senhor me justificou, me declarou justo por meio da justiça de Cristo. Agora Ele me santificou por meio da obra de Cristo. Agora Ele me dá certeza da glorificação por meio da obra de Cristo. Aí ele encerra a sequência dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, agora ele diz: as próprias circunstâncias não trabalham mais contra mim. Que seria dizer o seguinte, veja bem o que eu vou lhe dizer. Quando você tem consciência disso, Israel ainda não tinha tanta consciência disso, tinha acabado de sair do Egito, quando olhou as margens do Mar Vermelho, o mar que não se abria, e eles olham para trás, os inimigos estão vindo. Normalmente nós vamos dizer: o Senhor nos tirou para nos matar aqui. Aquilo que foi nos concedido em Cristo nos deveria fazer olhar para trás e dizer: ali vem a consumação da nossa salvação. Os inimigos agora serão exterminados. Israel disse: agora nós vamos ser destruídos. O que Paulo estipula a partir dessa seção do verso 31 é um resumo de tudo que foi falado, não apenas no capítulo 8, mas desde o início de Romanos. É meu entendimento, e o entendimento de muitos outros. O verso 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Diante do que nós conhecemos e que nós aprendemos até aqui, o que nós vamos dizer? Qual é a aplicação disso a partir do que nós aprendemos? E aí Paulo continua: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui mora um problema. É que normalmente quando você lê o se, que é uma condicional aparente, né, necessariamente o se não é condicional.
né? Mas pode ser condicional, é uma marca característica do se. Mas na forma como o grego é construído aqui, a ideia é o seguinte: o que Paulo está dizendo é, tendo em vista que Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo aqui é, certos de que Deus é por nós, quem será? Porque Paulo não vai ter dúvida disso, ele vai apresentar a resposta a cada acusação e a cada problema com muita objetividade. Paulo aqui não está trazendo uma exortação à igreja, dizendo, olha, se Deus não é por você, se Ele é por você, ora, uma vez, você foi justificado, você foi chamado, você foi predestinado, você foi glorificado. Ele está dizendo, a cadeia toda está completa da salvação. Ele é por você. Se ele sendo por você, e Paulo está dizendo, tendo em vista que Ele é por você, diante de tudo aquilo que nós acabamos de ver, quem será contra nós? Essa é a pergunta. Quem será contra nós? A tradução dá a impressão de que Paulo está meio que exortando a igreja, e em hipótese alguma, ele está trazendo a memória, a exortação dele é confiar naquilo que ele já tem. Eu já tenho Cristo, eu já tenho a sua obra, eu já tenho todos os benefícios do Evangelho. Então vem a questão, quem será contra nós? Que pergunta fantástica. Apresentem-se os inimigos. O diabo já teve a sua cabeça ferida na cruz do Calvário. Como diz Matthew Henry, o diabo está preso. Os sensacionalistas vão pirar quando eu falar isso, mas biblicamente o diabo está preso. O diabo está preso. O mundo, ele venceu. O pecado, ele perdoou. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? A quem nós temeremos? Que mal o homem pode me fazer? Uma vez que eu já tenho todas as obras e os benefícios de Cristo dados a mim. A resposta começa no verso 32, quando Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E essa é a grande pergunta. Pai que entregou seu filho por amor a nós, é a grande manifestação do amor de Deus. Ele já foi dado, diz o texto. E se ele foi entregue, Deus não deixará de nos dar todas as coisas. Perceba, aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não nos dará todas as coisas? O que é que nos falta se o filho ele nos deu? E é interessante que esse é um tipo de argumento próprio. É um tipo de argumento bem interessante. Estudando um pouco da técnica de interpretação dos rabinos do Antigo Testamento e do período do Novo Testamento, isso era muito comum. Cristo se utilizou disso, por exemplo. Cristo chegou lá em Mateus 6 e diz o seguinte, ora, por que vocês temem? Vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer, beber ou vestir? Aquele que deu a vida não dará as outras coisas. Veja, ele te deu o que é mais precioso. Por que não te dará outras coisas? E aqui, entenda, as outras coisas elas são subordinadas a essa. E ele mostra o elemento superior a tudo isso. Isso aqui é impossível. Ninguém pode ter vida sozinho. Ninguém vive por si mesmo. Deus te deu vida e não te dará o sustento. Agora ele diz, ele te deu filho, o seu único filho, não te dará todas as coisas. O que é que você teme?
Você pode até acreditar que o que você põe na sua mesa é fruto do teu trabalho e Deus não tem nada a ver com isso. Mas você não pode acreditar que a tua salvação é operada por tua própria força. Jamais isso será realidade. Jamais. E o Senhor diz, se Ele não poupou o seu próprio filho, o que Ele vai reter? O que Ele vai impedir para os seus filhos? Aí o texto diz, por favor, volte comigo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. É só importante frisar aqui essa expressão, por todos nós o entregou. Lembre-se que aqui não é pelo mundo inteiro, mas pelos eleitos. Nós acabamos de analisar nos versos anteriores que aqueles a que ele predestinou, a esse chamou, os que chamou, esse justificou, os que justificou, glorificou. Então, são os eleitos, aqueles que foram predestinados por Deus. Essa é a linguagem. E lembre-se, no mesmo texto de Romanos 8, anterior a esse, no verso 30, Paulo vai dizer ainda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus. Então está claro nos versos que antecedem a esse, que Paulo está falando para os eleitos, não para o mundo inteiro. Ora, você que está sem Cristo, você não tem essa garantia. Você que está sem Cristo, você não pode chamar Deus por tua segurança. Você que está sem Cristo, você não pode ter ninguém ao seu lado que lhe proteja de Deus, porque a pior coisa no mundo é alguém ter Deus por seu inimigo. Agora ele diz, Deus está do nosso lado, tendo em vista que Deus é por nós. Agora foi feita a paz, agora nós fomos aproximados dele. Deus é por nós. Aí sim, ninguém será contra nós. Nada poderá se opor à sua vontade. Perceba que a linguagem que o apóstolo Paulo, irmãos, utiliza, ele passa agora a fazer algumas perguntas que são bem interessantes na sequência em que ele vai expondo o texto, não é? Então, na primeira parte, no verso 33, ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então vamos pensar aqui que Paulo está respondendo àquela questão. Quem será contra nós? Então, primeiro, ele fala das acusações, né? Então, perceba que então, ele traz o primeiro inimigo, o acusador. E a acusação aqui ela pode ser variada, mas particularmente por Satanás, que é conhecido como o acusador, o grande acusador. Não é? Então esse é que acusa a nossa consciência, ou talvez a nossa própria consciência nos acuse, ou talvez os homens nos acusem. Eu lembro-me de um presbítero da minha igreja no interior do Pará, quando ele foi salvo pelo Evangelho de Cristo, ele era, antes disso, era um homem beberrão, e Deus o redimiu do pecado e salvou a vida dele. Foi bem interessante. Um dia nós estávamos numa corrida de motocross na cidade do interior do Pará, e nós estávamos lá assistindo, e muita gente participando, e estava eu, ele e meu irmão, nós estávamos assistindo, e de repente chegou um amigo dele das baladas e disse, vamos ali tomar todas as bebidas do mundo, brincou com ele. Ele disse, eu não vou, eu não posso. Aí o amigo respondeu, nunca vi um viciado se conter? Jogou acusação contra ele. Aí ele respondeu, foi a coisa mais extraordinária. Ele disse para o rapaz amigo dele, eu não posso mesmo, é Deus que me socorre. Realmente eu não posso. Você falou uma grande verdade. É Deus
que me socorre. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem vai se aproximar para levantar uma acusação contra ele? Qual é exatamente a proposta que o texto diz? E a resposta pode ser, o acusador pode ser o mais variado, como nós falamos aqui, não é? Ele pode ser categoricamente Satanás, como sendo o grande acusador, pode ser minha própria consciência, pode ser os homens, pode ser o próprio homem. Quantas vezes, lembre-se disso, seus pecados do passado que você cometeu, e você vai lidar com o seu filho hoje, e aquilo vem à sua mente, como lhe acusando, dizendo, você não tem moral para falar sobre isso. Você não tem condições de falar sobre isso. Nós temos aprendido com o Senhor que a resposta é simples. Eu mesmo, de fato, não tenho condições de fazê-lo. Quantas vezes nós somos confrontados com o nosso pecado que já foi perdoado e vem na nossa mente continuamente aquela acusação que quer nos destruir. O puritano certa vez disse assim, que o Senhor, Ele perdoa o pecado, mas às vezes a consciência da pessoa fica agitada por causa daquele pecado. Então ele usa a seguinte figura dizendo, assim como as ondas do mar, que são agitadas pelo vento, e às vezes o vento já parou de soprar, mas as ondas ainda continuam agitadas. Ele diz, o Deus que manda parar o vento é o Deus que manda acalmar as ondas. O Deus que perdoa o nosso pecado é o Deus que acalma a nossa consciência. Quem poderá nos acusar? Quem poderá levantar acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem tentará acusação? E aqui vem, veja de novo Paulo usa a expressão, contra os eleitos de Deus. É o que está posto no verso anterior, quando diz no verso anterior a seguinte expressão, antes por todos nós entregou, entende? Então, todos nós aqui no verso seguinte são os eleitos de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E aqui não é contra todo homem, mas o eleito. Lembre que o eleito aqui é aquele que foi predestinado, que foi chamado, que foi justificado e que foi glorificado em Cristo. Isso tudo já recebido da parte do Senhor. Quem tentará acusação contra eles? Nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado poderá fazer. Se a sua consciência o acusa, irmãos, se o maligno o acusa, né, e o faz constantemente, dia e noite, a acusação de Satanás nem dos homens é suficiente para tirar a paz que reside no teu coração, na certeza de que nós fomos justificados em Cristo Jesus. E a linguagem de Paulo, então, é a resposta seguinte, é Deus quem os justifica. Perceba, quem nos acusará? É Deus quem os justifica. Deus é aquele que justifica. O homem pode até se justificar. Os fariseus faziam muito isso. E muitas vezes nós gostamos disso. Nós nos justificamos dos nossos próprios erros. E essa é uma parte ruim no trato contra o pecado, seja no gabinete pastoral, seja em casa, quando você vê ainda o indivíduo insistentemente se justificando, se explicando,
E não dizendo, sim, eu sou pecador, sim, a culpa é minha. Lembre-se que Paulo já discutiu isso com tanta profundidade anteriormente, quando ele disse que se cale toda a boca diante de Deus. Todo homem é mentiroso, ele é verdadeiro. Esse é o propósito do evangelho, é chegar num ponto em que você diga, eu não tenho do que me justificar, eu sou culpado. Como os irmãos de José, diante de José, depois de José tramar toda aquela estrutura e ações para poder incriminá-los. Então Judá chega para José e diz, não há mais o que fazer, somos culpados. E eles não colocaram o copo ali. E eles não praticaram aquilo naquele momento. Mas não havia mais nada para fazer. Eles disseram, eu não tenho o que dizer, somos culpados. E esse é o momento em que quando o acusador chega, eu não tenho com que me justificar mesmo, Satanás, mundo, homem, Deus é quem me justifica. Eu não tenho justiça em mim. É Deus quem me justifica. A força vem, a força deles é uma força grande, mas Deus é quem nos justifica. Ele é o juiz, irmãos. Esse é maravilhoso. Ele é o juiz. Esse que Paulo diz nos capítulos primeiros da carta aos Romanos. Ele vai condenar o pecador. Todos estão condenados. Quem faz isso é o juiz. Ele é o juiz. Mas ele não é apenas o juiz, não. Ele é a parte ofendida. Preste atenção. Ele não é o ofensor, ele é a parte ofendida. Não apenas isso. O julgamento dele é de acordo com a verdade. Cedo ou tarde, o mundo será trazido por ele diante desse tribunal. E nós vamos trazer todos os nossos acusadores para esse tribunal. E vamos dizer, nesse tribunal, de fato, eu sou culpado. De fato, eu sou digno de todo juízo. Mas foi Deus, aquele a quem ofendi, que me justificou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Isso fará e jogará por terra todas as acusações, irmãos. O justo Deus, é Ele quem justifica. E a questão então é, quem é aquele que condena? Embora esses não possam se justificar em Deus, eles são ávidos para condenar. E se eles tiverem condições, eles vão levar a um tribunal e a um julgamento, e a condenação. Os meus acusadores farão isso, eles me levarão aos tribunais e eles me condenarão. Não foi assim, todos os mártires foram condenados não tendo praticado aquilo que eles foram acusados. Eles intentarão a acusação, mas Deus é quem me justifica. Veja a sequência do texto, por favor. Paulo continua. Quem os condenará? E essa é a grande questão do verso 24. Quem os condenará? A primeira pergunta é, quem tentará a acusação? E aqui, perceba, trazidos diante do tribunal,
chegamos diante do tribunal, eu trago então os meus acusadores e a causa que eles levantam contra mim e as queixas que eles levantam contra mim, eu trago diante desse tribunal. E aí vem a pergunta, quem os condenará? Perceba que é uma sequência clara. Aqui é um julgamento, agora uma condenação. Quem nos condenará? Aí Paulo continua respondendo, essa é a base, esse é o fundamento pelo qual eu não sou condenado com o mundo. Então Paulo começa a dizer, Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está sentado à mão direita de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Quem me condenará? E ele apresenta o Evangelho. É por meio, irmãos, do nosso interesse em Cristo. É por meio do nosso relacionamento com Cristo. É por meio da nossa união com Cristo. É que nós estamos seguros dessa maneira. Sua morte, o texto diz, a morte de Cristo é o fundamento de eu não ser condenado. Pelo mérito da morte de Cristo. Porque com a sua morte foi pago o débito que era meu. E ele satisfez a justiça de Deus. Um pagamento certo, fundamental, um pagamento certo e total e pleno. O meu débito foi cancelado. Ele é o meu Salvador. Paulo continua, sua ressurreição. O que é a sua ressurreição? E aqui nós temos encorajamento ainda maior. É uma evidência clara diante dos olhos dos homens de que a justiça divina foi satisfeita pelo mérito da morte de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, o seu sacrifício não teria satisfeito a justiça de Deus. Ele morre e ele ressuscita. É a declaração divina, a justiça foi satisfeita. Interessante porque o apóstolo Paulo segue dizendo, né? Podemos pensar assim, podemos até dizer, se ele tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós ainda estaríamos exatamente onde nós estávamos anteriormente, perdidos e condenados. Mas Paulo não termina aqui. Ele diz, ele morreu, é por isso que não há acusação, e por isso não há condenação. O fundamento é esse. Ele morreu, ele ressuscitou, e agora Paulo diz, ele está sentado à mão direita de Deus Pai. Onde ele faz o quê? Ele intercede por nós. Assentado à mão direita de Deus. É uma evidência ainda maior de que a sua obra foi feita com sucesso e o Pai o recebeu. Ainda é maior de que nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo pode existir. E nós temos, irmãos, um amigo. Que amigo? Eu tenho um irmão na corte. O meu irmão mais velho, que é Cristo. Ele está diante do Pai. Ele está pronto. Ele está pronto para defender. Ele está pronto para interceder. Ele está pronto para orar por nós. O nosso amigo é o juiz de toda a terra. O nosso irmão mais velho é o Senhor de toda a terra, como o texto muito claramente diz, quem nos condenará, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem a expressão, essa intercessão, não é? Que ele faz ali, irmãos,
Interessante porque essa palavra fazer intercessão significa dizer com todas as letras que ele é um advogado nosso. É o que João vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado, nós temos o justo que intercede por nós ali diante do Pai. Ele que levanta, ele que defende a nossa causa. E quando os acusadores chegam, ele defende a nossa causa. Ele que apresenta as nossas petições ao Pai. Ele que apresenta todas elas diante do Pai. Tudo isso não é motivo para conforto? Que nós diremos à vista dessas coisas, irmãos? Nós temos um Deus que era o nosso inimigo e por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo, justificando e não havendo mais nenhuma acusação contra nós. E esse mesmo que intercede por nós, que está assentado à mão direita, foi o que morreu e ressuscitou em nosso lugar para nossa salvação, para que todo o pecado fosse perdoado, para que nenhuma condenação estivesse mais sobre nós, e Ele ainda vive a interceder por nós, como diz o texto sagrado. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que estás sofrendo? O que é que falta? Está pronto, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Interessante que você vai encontrar na história da igreja, nos livros o livro de Atos, por exemplo, e na própria história da igreja, como que os cristãos foram acusados de heresia, rebelião, sedição. E os poderes da época os condenaram. Mas escute as palavras do apóstolo Paulo. Paulo tem conforto até mesmo diante desses tribunais. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, versos 3 e 4. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 3 e 4, Paulo diz assim: deixa eu ler a partir do verso 1 até o 4, diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo diz: ora, todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me deu por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo, ele não está passando por cima da lei do Estado, não é isso não. Que Paulo está dizendo aqui, questão de consciência, é claro. Ora, aquele que me julga é Deus e me declarou justo, e me declarou inocente. E vocês me acusam. Não me importa isso, ele está dizendo. Não, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, com todas as letras, nos assegura que nós teremos conforto até mesmo no dia dos nossos julgamentos falsos e condenação injusta. Nós poderemos ter Cristo como estando ao nosso lado, trazendo conforto ao nosso coração.
Por quê que Deus não escolheu outra maneira de Cristo ser levado à morte, senão por meio de um tribunal? Foi um tribunal. Falsas acusações, falsas testemunhas, a pena máxima. Se até mesmo num julgamento falso, o meu Redentor estava sendo condenado pelo reto juiz, muito mais, estando eu já absolvido e livre de qualquer acusação, ninguém poderá nos acusar se Cristo é a nossa justiça. Não há aqui comprometimento da lei ou da lei dos homens, não é isso que, mais uma vez, reflito, que está se tratando aqui é o julgamento e a condenação falsa do apóstolo Paulo. Ele diz, e eu tenho certeza, eu tenho tranquilidade de dizer, irmãos, que nem, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Eu prefiro ser julgado pelo Senhor. Eu lembro das palavras de Davi quando cometeu um grave pecado. Ele disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso. Os homens não são. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E aí o apóstolo Paulo, na sequência, voltemos por favor mais uma vez para o capítulo 8 do livro de Romanos. O texto diz assim, no verso seguinte. Paulo diz assim, quem os condenará, o 34, é Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí a pergunta é clara, perceba, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar de Deus? Quem nos separar? E Paulo responde, será a pergunta, ele continua, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma segurança clara de preservação. E é o que Paulo está tratando aqui nessa última seção do texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora, veja, e aqui é importante, irmãos, a única coisa que nos separa do amor de Cristo é o pecado. Se nós somos justificados, se Deus é quem nos justifica, o nosso pecado foi perdoado. E com que base ele foi perdoado? Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. O fundamento da justiça é a obra de Cristo. Então, Deus nos ama, Deus revela o seu amor em Cristo. Por isso a pergunta é, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. Agora ele passa a falar das coisas circunstanciais, lembre-se disso. Porque uma vez o pecado perdoado, nada nos separa. Agora ele vem para as outras questões. É fome, é nudez, são as circunstâncias da vida, é o sofrimento da vida. O que me separa de Deus? O que é que me garante isso? Eu lembro uma vez que, num determinado semestre do ano, no seminário em Teresina, quando eu ensinava, foi convidado um pastor para pregar. E esse pastor, certamente desatenção dos colegas, porque ele não deveria ter chamado esse irmão para pregar, e ele foi pregar, e no sermão que ele pregou sobre condenando os crentes que passavam necessidades porque a doutrina da prosperidade impedia que eles vivessem daquela forma. Um pastor presbiteriano pregando isso no púlpito de um seminário. E aquilo foi me dando uma angústia. Eu
realmente eu fui ficando angustiado com aquele negócio. E, bem, mas eu estava sentado lá, eu não podia fazer muita coisa, a vontade era tirá-lo do púlpito, mas resolveram me chamar para orar, para encerrar o culto. Esse foi o grande erro que eles cometeram. Porque eu ia dizer o quê? Eu ia dizer, obrigado, Senhor, por tão grande mensagem, pela mensagem que o Senhor nos trouxe. E tinham pessoas ali que tinham câncer. E ele disse, se você está sofrendo é porque você não tem fé, se você está passando por isso que você... Né, ele passou a condenar os crentes, que isso diretamente afrontando os irmãos na igreja. Então, a minha oração foi somente essa. Eu disse, Senhor, obrigado. Porque segundo a tua palavra, não é a palavra dos homens, nem mesmo a fome, nem mesmo a angústia, nem mesmo as tribulações dessa vida podem nos separar do teu amor. Nada, Senhor. Até mesmo aqueles que hoje não têm nada para comer, até mesmo os que estão morrendo de uma enfermidade hoje, que são teus, Senhor. Eles não são frutos do teu abandono. Nós acabamos de ver, Senhor, que tu disseste, todas as coisas cooperam. O Senhor está nos fazendo a imagem de Cristo. A tribulação, o sofrimento, a dor, ele é tão maléfico para o crente quanto o fogo é para o ouro. Porque no final, o que fica lá é a escória. O ouro é purificado. Por isso ele não é maléfico, ele é benéfico. Por isso ele não faz mal. É por isso que o sofrimento da vida não foi feito para nos fazer perder a perspectiva da redenção, mas para nos fazer parecidos com Cristo. E o texto, com todas as letras, nos ensina. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem vai nos separar do amor de Deus? Nada disso, irmãos. O que é que você espera desse mundo? Desse mundo ímpio? Desse mundo que jaz no maligno? O que é que você espera receber desse mundo? Que glória você quer dessa terra? Senão aquilo que a Escritura já nos ensina que teremos. Nada disso, irmãos. O conforto dos crentes não está no fato de que eles não vão passar por sofrimento. O conforto do crente não está no fato de que eles não vão passar por angústias. O conforto do crente não está no fato de que eles não vão passar por fome ou nudez. O conforto do crente está no fato de que Deus nos amou em Cristo Jesus e Ele não nos deixará perecer eternamente. E a imagem é a mais linda, que é a imagem do nosso Redentor. Nós somos como o cordeiro levado ao matadouro o dia inteiro, todo dia. Perceba, irmãos, veja os santos do Antigo Testamento. Os profetas foram perseguidos e mortos. Eles foram mortos. Eles foram levados até a condenação dos homens. E o texto diz, todo dia, o dia inteiro. E você tem os crentes e o povo de Deus sofrendo, sangrando durante o dia inteiro, sendo perseguido por inimigos. Preste atenção nisso, irmãos. O rebanho e as ovelhas são mortas, não porque elas são capazes de fazer mal a alguém. Elas são mortas porque elas são de grande utilidade quando elas estão mortas.
Cordeiro que foi morto nos deu vida. Eles não matam o povo de Deus por causa que eles são maus, é porque eles têm prazer na malícia e na maldade. Como o Salmo 14:4 diz, eles devoram o meu povo assim como eles comem pão. Eles devoram o meu povo assim como eles comem pão. Só que essas coisas todas são incapazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso não pode cortar o vínculo que foi restabelecido num pacto entre Deus e nós por meio do mediador que é Cristo Jesus. Cristo não nos ama menos, nem nos amará menos por causa do nosso sofrimento, porque o Filho não deixou de ser amado pelo Pai, nem mesmo quando o Pai agradou moê-lo. Nós não somos menos amados por Cristo. Eu lembro das palavras de João, no Evangelho de João, no capítulo 11, quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente, e era assim a informação: Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Lembre-se então, o fato de Cristo amá-lo não impede de ficar doente. Não é incompatível a enfermidade daquele a quem ele ama. Aquele a quem tu amas está doente, caiu enfermo. E depois o texto vai dizer, quando soube, ainda demorou 2 dias para sair. Ele não se desesperou, eu vou agora. E quando chegou lá, ele já estava há 4 dias de morto. Porque ele diz, não é para a morte essa enfermidade, é para a glória de Deus. Porque Deus foi glorificado na ressurreição dos mortos, mais do que na cura de um enfermo. No dia que o rebanho de Cristo ressuscitar com Ele, esse dia será glorioso. Morreu o Cordeiro de Deus e ressuscita o leão da tribo de Judá. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada em circunstância alguma. Interessante ainda notarmos no texto, por favor, que o apóstolo Paulo segue nos seus argumentos, mostrando que, assim como somos levados à morte, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Essa linguagem é interessante. Em todas essas coisas, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E veja, o amor não contradizendo a possibilidade do que acabou de ser dito, tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, irmãos, eu estou firme de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tribulação é esperada. Nós somos mais do que vencedores. Não porque apenas nós vamos passar pela tribulação, porque tudo isso foi ordenado para o nosso bem. Lembre-se disso.
A vitória nossa não está aqui, é porque eu vou vencer a tribulação, eu vou surfar por cima do problema, não é? Então, eu vou passar por cima do mal. Não é esse o ponto. O grande ponto aqui é: tudo isso foi ordenado para me fazer mais parecido com Cristo. É para o meu bem. E a lista que é colocada posteriormente, ela vai cobrir todas as dimensões do tempo e do espaço. Tanto de anjos como de demônios, principados e potestades. Todos os poderes e todas as criaturas. Entenda, a lista que vem do verso 38 e 39 vai cobrir ainda mais, não apenas o sofrimento do tempo presente, mas ele vai falar do tempo e do espaço. Nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem o que ainda vai acontecer. Nada poderá nos separar, nem a profundidade. E aqui, irmãos, veja, nem anjos, nem demônios, que principados e potestades, por causa do amor de Cristo. É o amor do Deus triuno, porque no verso 27 nós aprendemos que o Espírito opera dessa forma também. O amor de Deus através de Cristo é a grande verdade posta aqui. Você imagina o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, terminando essa sessão. Depois de tratar de doutrinas das mais profundas e complexas, justificação, santificação, adoção, glorificação, justificação, que já foi tratado no início, ele retoma de novo. Agora ele diz, para os que estão em Cristo, para você que já recebeu a obra do Evangelho, você deve perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se nada pode te condenar, nada pode te separar do amor de Deus, uma vez que Cristo é a tua justiça. E Ele intercede por ti. Matthew Henry, no seu comentário, eu encerro aqui, ele conta uma história que me marcou muito nessa história. Ele diz assim: um determinado homem, na época que ele conhecia, e é bem claro na sua própria história, não é? Esse irmão a quem ele se refere como sendo chamado de Kennedy, um cristão conhecido na Escócia, muito conhecido na Escócia. Ele então diz o seguinte desse homem: ele estava morrendo, ele estava perto da morte, e ele pediu a Bíblia. Ao perceber que a sua vista estava se apagando diante dele, ele não estava conseguindo enxergar mais, ele entendeu que a morte estava chegando. E ele disse aos seus filhos e à esposa que estavam ao redor dele: abra no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos e coloque o meu dedo nessas palavras. Eu estou certo de que nem morte, nem vida. Ele pega e diz: põe o meu dedo nessas palavras, eu não enxergo mais. Eu estou certo de que nem morte, nem vida. Era o meio da tarde. Ele disse: os meus dedos estão nesse texto? Ele perguntou. Disseram: sim, está no texto que o Senhor disse. Então ele disse: agora, Deus esteja convosco, meus filhos. Eu tomei o café da manhã convosco nessa manhã. Mas eu vou jantar com Cristo.
hoje à noite. Eu estou certo de que eu vou ceiar com meu Senhor hoje à noite. Eu estou certo de que nem morte nem vida poderá nos separar do amor de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus. Nada. Nada. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso, nós te damos graças por tua obra tão poderosa. Eu estou certo, nós estamos certos, Senhor Deus, de que aquilo que o Senhor fez por nós é a esperança da nossa alma. Nós estamos certos, Senhor Deus, de que a única coisa que podia nos separar de Ti foi arrancada do nosso meio por meio da obra de Cristo Jesus, que nos amou e manifestou o amor do Pai. Agora, Senhor, concede-nos a graça de vivermos assim e de perguntarmos, diante de tudo aquilo que temos do Senhor: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Concede ao teu povo a certeza dessas verdades tão gloriosas, Senhor, e àqueles que não te conhecem, a certeza de que sem Cristo eles têm Deus por inimigo, e em Cristo eles estão salvos e redimidos de toda a condenação. Rogamos as tuas bênçãos sobre nós, pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.